João capítulo 14, versículos 1 até o versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero ler na versão tradicional que nós costumamos ter. Acompanhe mais uma vez, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, igreja? Por favor, tome o seu lugar. Vamos meditar na palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. É com essas palavras que nós iniciamos a nossa meditação nessa noite. O momento de ir à cruz estava se aproximando de Jesus. O momento de Jesus deixar os seus discípulos, obrigado. O momento de Jesus deixar os seus discípulos e de ele subir à cruz estava próximo. Alguns momentos antes dessa palavra que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo havia declarado para os discípulos: olha, um de vocês vai me trair. O que mete a mão comigo no prato, esse é o traidor. Jesus disse isso a eles. Jesus disse também, está lá no capítulo 13, que Pedro, o valentão Pedro, aquele corajoso Pedro, você vai me negar 3 vezes e então o galo vai cantar. Como nós no Brasil, nós temos acreditado que diz assim, que desgraça pouco é bobagem, não é verdade? Como se não bastasse, eles ouvem a notícia de que Jesus ia deixar eles, Jesus ia partir. Como não se preocupar, irmãos? Nós começamos dizendo deles assim: não se turbe o vosso coração. Como que eles não iriam se preocupar? Como que eles não iriam se entristecer? O coração dos discípulos estava turbado, estava perturbado. Essa palavra turbada ela vem daí, perturbado, aflito. Eles estavam aflitos e preocupados, eles estavam tristes porque uma sequência de coisas estava acontecendo. Era a notícia de que alguém ia trair. Era Pedro. Pedro era como se fosse um líder no meio deles, sempre expansivo, sempre demonstrando a sua coragem, a sua alegria. Pedro disse: Senhor, eu vou até a cruz contigo. Jesus disse: Pedro, antes o galo cante, 3 vezes me negarás. Isso começa a atordoar, a perturbar o coração deles. E aí Jesus diz também que está chegando o momento em que Jesus vai deixar eles. Como você ficaria se você fosse um dos discípulos? Você não ficaria preocupado? Será que nós não nos sentiríamos com o coração turbado? O teu melhor amigo, a pessoa que você confiou a tua vida durante 3 anos, a pessoa a quem você deixou tudo para trás e você se entregou a ele, agora a pessoa diz: olha, daqui a pouco alguma coisa vai acontecer, eu vou ser entregue, e vai ser assim, e vai ser assado. Logicamente nós nos preocuparíamos. Eles estavam tristes, com o coração turbado. E Jesus começa o texto dizendo: não se turbe o vosso coração. Como não se preocupar? Como não ficar aflito? O que poderia tranquilizar os discípulos? Diante da aflição que eles estavam vivendo agora, o que poderia tranquilizar eles? Como é que Jesus poderia acalmar os sentimentos daqueles corações perturbados, daqueles amigos dele? Jesus disse: creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Olha o que Jesus está dizendo: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar esse lugar, eu vou voltar. Aleluia. E vou levar vocês de volta para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Eu começo aprendendo, irmãos,
que confiar no Senhor é um grande remédio para o coração perturbado. Se você talvez está com o teu coração perturbado de tantas preocupações que vêm sobre nós, o dia a dia, a família, as doenças, as enfermidades, as perseguições, elas nos afligem. Eu conversava com uma irmã depois do discipulado, ela contava para mim sobre as perseguições, cristãos que estão sendo assassinados ali na Síria, ali no próprio Oriente Médio, a situação precária que alguns cristãos estão vivendo, sendo perseguidos, morrendo. Na Nigéria, eu tenho comentado isso com os irmãos, e eu estou sempre lembrando os irmãos o que está acontecendo na Nigéria, com cristãos que estão sendo mortos, queimados, igrejas derrubadas. Irmão, graças a Deus que nós não vivemos essa realidade, graças a Deus, mas tem pessoas passando por isso, cristãos passando por isso. Como você acha que eles estão? Será que eles vão para a igreja e eles ficam assim tranquilos para voltar para casa? Será que um pai leva o seu filho para a igreja, para a escola dominical, ele tem certeza que ele vai voltar com o seu filho? Será que ele vai poder voltar para casa e vai poder dormir uma noite tranquila, sabendo que ele é cristão e a qualquer momento muçulmanos podem bater na porta dele, podem apedrejar ou podem tocar fogo e ele morrer naquela mesma noite? Cristãos, como não se turbar no coração num momento como esse? Como não se afligirmos? Eu e você não passamos por isso, mas certamente você tem algumas dificuldades que você enfrenta. Nós somos seres humanos, nós somos afligidos de certa forma, em maior ou menor grau, nós temos dificuldades sim. Não há um ser humano que talvez não tenha um sofrimento sequer nós temos. Talvez o teu seja diferente do meu, mas nós sofremos, somos afligidos. Jesus diz assim: não se turbe o seu coração, não fica preocupado, não deixe ele aflito e turbado. E ele começa dizendo: creia em Deus, creia também em mim. Confiar no Senhor é um grande remédio para corações perturbados. Quando você estiver pensando, você percebe que a aflição está vindo sobre você, lembre-se dessa palavra que Jesus disse: creia em Deus, creia também em mim. Confia no Senhor. O Salmo de número 125, verso 1 diz assim: que os que confiam no Senhor, eles são parecidos. Olha que expressão que o salmista usa: eles são semelhantes àquele monte lá em Jerusalém, que é um monte símbolo da firmeza, o monte Sião. Os que confiam no Senhor, eles se assemelham como o monte Sião, que está estabelecido de uma forma firme, não se abala, mas permanece para sempre. O salmista, ao descrever a posição do monte, ele usa isso na vida do cristão, dizendo que você que crê em Deus, que confia no teu Deus, você é semelhante a este monte. Irmão, quem é que pode mover o monte? Quem é que pode tirar um monte de um lugar? Quem é que pode mudar a estrutura de um monte de forma natural, apenas com a força do seu braço, apenas com as palavras, com a força do pensamento? É impossível. Pois bem, o homem e a mulher que confia em Deus é semelhante a este monte. Pode ser que ele possa vir as aflições sobre a sua vida, o vento pode soprar, mas ele está firme, porque ele confia no seu Deus. E quem tem um Deus é diferente. Quem tem um Deus faz toda a diferença. A sua história é diferente. A história do homem e da mulher que tem um Deus é diferente. Por isso que a minha história deve ser diferente. A nossa história não deve ser a história de pessoas que estão apenas na igreja. São histórias de homens e mulheres que têm Deus na sua vida e que reproduzem o poder de Deus na sua vida. A história de homens e mulheres que têm um relacionamento com esse Deus, e porque têm um relacionamento com esse Deus, creem nele, confiam nele, e nas aflições, as aflições não fazem você deixar Jesus. As perturbações dessa vida não fazem eu e você abandonar a fé, mas as aflições nos fazem confiar ainda mais nele. Estendemos as mãos aos céus e sabemos que de uma forma espiritual ele nos segura nas mãos, como diz a letra daquele louvor: segura nas mãos de Deus. Não é assim? Se as ondas desta vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Não é assim que cantamos? Segura na mão de Deus. Só quem tem Deus para segurar nas mãos é que sabe o que é isso. Creia em Deus, creia também em Jesus. É assim que ele começa dizendo aos seus discípulos. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos no capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos no presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
tenho por certo isso mesmo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que ainda está para ser revelada a nós. O que eu e você sofremos aqui, irmãos, não se compara com a glória que vai ser revelada para nós. Que glória é essa, pastor? Calma. Vamos chegar lá. Vamos falar sobre isso. Mas a verdade é que Paulo mostra para os irmãos e para a igreja que as aflições desse tempo parece loucura, né? Quando a gente está sofrendo, irmão, tudo que você quer é alívio, tudo que você quer é sair logo dali. Parece loucura que um sofrimento, que uma aflição, ele possa significar alguma coisa na tua vida espiritual. E geralmente a gente não vê com os olhos da fé. Geralmente a gente vê com os olhos levantados, Senhor, se Deus existe, onde o Senhor está? Se Deus existe, para que tanta aflição? Por que o Senhor permite eu passar por isso? Se Deus existe, onde o Senhor está? Mas a verdade que Paulo fala é que quando um homem ou mulher confia em Deus, ele entende, ele está absolutamente convencido que as aflições, que os sofrimentos, as perturbações, elas não vão nos tirar do nosso Deus. Elas não vão roubar a nossa fé, mas elas vão nos fortalecer ainda mais. Porque Paulo diz, elas não se comparam. A gente começa a fazer cálculo, e se você calcular pelos olhos normais, naturais, você vai chegar à conclusão que não vale a pena ser cristão. Se você fizer um cálculo de 2 mais 2 igual a 4, você vai ver pelos seus sofrimentos, de que adianta estar na igreja? De que adianta ser crente? De que adianta ser um dizimista fiel? De que adianta ser isso? De que adianta ser aquilo? Pois é, esses são os olhos carnais que as aflições nos mostram. Mas os olhos espirituais nos faz, irmãos, ver diferente, como Paulo diz em Coríntios, ele fala, nós não andamos por esses olhos que estamos acostumados, nós não andamos pela vista, mas nós andamos por fé. E pelos olhos da fé, irmãos, nós somos convencidos, a fé nos convence de que há algo reservado para a igreja do Senhor. A fé nos convence de que as aflições, as perturbações, elas não vão nos roubar a nossa alegria, elas não vão nos fazer perecer. Irmão, nesta noite Deus tem uma palavra de esperança no teu coração, para você sair do buraco que talvez você entrou, da tristeza na qual você entrou. E o Senhor diz para nós essa noite, não se compara com o que está reservado para mim e você. Aleluia. É para quem crê. Os olhos da fé é para quem crê. E Paulo diz isso. Mas tudo bem, o assunto não é esse nessa noite. Vamos avançar. Jesus diz, creiam em Deus e creiam também em mim. Mas Jesus diz outra coisa que é interessante. Ele diz assim, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esse é o tema da nossa mensagem essa noite. Ele virá. É baseado nessa promessa que eu quero compartilhar nesta noite, esta mensagem com os irmãos. A promessa que Jesus fez aos discípulos e que é extensiva a mim e a você. Nós que um dia cremos, a todos nós que um dia aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Jesus promete que Ele vai voltar. Aleluia. Jesus promete que Ele vai voltar. Essa é uma doutrina bíblica, irmãos. A doutrina da volta de Jesus é uma doutrina bíblica, mas é uma doutrina que não pode ser esquecida pela igreja. A doutrina da volta de Jesus, irmãos, que é o assunto da nossa noite hoje, já que vamos cear, ela está presente na Bíblia Sagrada. E ela está presente desde quando o homem caiu de Gênesis, ela já se manifesta. Um vislumbre do Salvador, e o Salvador é justamente aquele que veio não só para morrer pelos pecados, mas para salvar. E a salvação completa não é somente a morte, não é somente a ressurreição, mas o complemento de toda esta obra de Jesus Cristo está justamente no encerramento lá no céu, onde nós estaremos com Ele. Então essa promessa não é uma promessa bíblica, é uma doutrina bíblica, ela está na Bíblia. A doutrina de que Jesus irá voltar. E ela não pode ser esquecida pela igreja. Infelizmente ela tem sido pouco comentada. Infelizmente nós cristãos também estamos falando muito pouco e pensando muito pouco sobre a doutrina da volta de Jesus Cristo. Com muita frequência nós esquecemos que Jesus vai voltar. Com muita frequência nós vivemos uma vida espiritual. Não se preocupe, vamos continuar, não se preocupe. Com muita frequência nós esquecemos que a nossa vida ela é uma vida espiritual. E esquecemos que nós não somos daqui. E acabamos, irmãos, por muitas vezes deixando que as perturbações dessa vida, que os problemas que acontecem, que ocorrem no nosso dia a dia, nos façam esquecer de uma promessa que foi feita a nós como igreja do Senhor. Os problemas e as perturbações tiram
da promessa de que Jesus disse que Ele ia voltar. Quantos de nós temos pensado no nosso dia a dia que hoje talvez seja o último dia? Você já parou para pensar que hoje pode ser o último dia seu aqui? Pastor, misericórdia, vira a boca para lá. Eu vou virar. Hoje pode ser o meu último dia aqui, viu? Tem gente que gosta dessa palavra, né? Eu viro a boca. Hoje pode ser o meu último dia aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse que Ele pode voltar a qualquer momento. Aleluia. E nós não podemos esquecer disso, irmãos. Nós somos a igreja de quem? Nós somos a igreja do pastor Haroldo? Nós somos a igreja do pastor Jair? Nós somos a igreja da cidade de Lata? Não. Nós somos a igreja de Jesus. Aleluia. Nosso endereço é o céu. Nosso endereço é o céu e nós estamos indo para lá. Quando eu era pequeno, irmãos, eu aprendi lá pequenininho, nos bancos da igreja que nós cantávamos um louvor. E esse louvor ele tinha uma conotação espiritual. Ele diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Você conhece a segunda parte? Vamos cantar? Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vai encerrar, glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eram esses hinos que as crianças cantavam quando a gente era pequenininho. Eu aprendi, e essa Canaã fala da Canaã celestial, do céu. E diz que nós estamos caminhando para lá, assim como o povo de Israel estava caminhando para a Canaã terrena. Mas a verdade é que nós não podemos esquecer, irmãos, que Jesus disse que Ele iria voltar. Essa doutrina ela deve estar em evidência na nossa vida. E hoje pode ser talvez a tua última noite, a nossa última noite, irmãos. E se isso for, glória a Deus, porque estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. É para isso que a igreja existe. A igreja existe porque Jesus iria voltar. Esquecer que Jesus iria voltar, irmãos, torna os crentes carnais. Por que nós não podemos nos esquecer da volta de Jesus? Porque esquecer que Jesus voltará nos torna carnal. Você torna um crente carnudo, irmão. Carnudo de muita carne, viu? Muita carne, não é essa carne física. É do pecado, é dos desejos dessa terra, dos desejos pecaminosos. Nós nos tornamos carnais porque nós acabamos pensando somente nos prazeres dessa terra. Nós só queremos o bem bom dessa vida. Eu vou começar a exigir de Deus se a enfermidade aparecer. Eu vou começar a exigir de Deus que Deus me dê um bom salário, uma boa casa, uma boa família. Eu vou exigir de Deus tudo do bom e do melhor. Por quê? Porque eu estou sempre carnal. Esquecer que Jesus vai voltar mantém o meu foco só aqui. Eu só ando pensando nas coisas aqui. É do jeito que o mundo anda. O mundo, as pessoas do mundo, elas vivem para esta vida. Elas vivem apenas para não sentir dor, para ter prazer, para fazer o que a sua carne pede, o que os seus prazeres pedem. Eles têm vontade de beber, de se drogar, do sexo ilícito, de ficar com um, com dois, com três, de trocar de casamento, trocar de família. Mas bem, viva o teu melhor. É assim que o que o teu coração pede? Viva o que o teu coração pede. É isso que é ser carnal. É fazer o que o teu coração manda. Não importa se é moralmente errado. Não importa se isso está em desacordo com a palavra de Deus. Faça o que o teu coração manda. O mundo vive assim. E o cristão, quando ele começa a esquecer da vida de Jesus, ele vive assim também. Ele vive nessa terra, mas ele não lembra do céu. Ele não pensa no céu porque ele só quer as coisas dessa terra. Ele quer somente ter coisas boas. Ele não quer sofrer. E se ele sofrer, ele fica bravo com Deus. Ele põe Deus na parede e diz: Senhor, se o Senhor não, como a gente brinca, né? Brinquei ontem com os irmãos aqui da escola dominical, eu estudo ontem à noite. Se o Senhor não mudar a minha história, eu vou sair da igreja, eu vou voltar nunca mais. Se o Senhor não resolver o meu problema, eu vou deixar de ser igreja, eu vou deixar de crer, eu vou deixar de ler a Bíblia. Pois é, às vezes existem pessoas que colocam Deus na parede. Isso é ser carnal. É andar como o mundo anda. É porque o foco e o objetivo são as coisas dessa terra. Mas o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, quando ele escreve a sua carta aos irmãos que
coisas que são de cima. Aleluia. Aleluia. Busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele diz mais: pensem nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós andamos aqui, vivemos aqui porque estamos nessa terra, é verdade, mas nós não andamos buscando as coisas aqui. Aleluia. Nós não andamos pensando nas coisas aqui. Aqui é passageiro, aqui vai perecer, isso aqui vai ficar. Mas o nosso pensamento deve ser lá, porque é para lá que nós vamos. Nós buscamos as coisas de lá. É loucura, é loucura. Ser um cristão é ser diferente. Pastor, que doideira é essa? É a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. O verdadeiro salvo, aquele que Jesus virá buscar, é aquele que está conectado no céu, aquele que está buscando o céu enquanto caminha na terra. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui, não tem, ainda não chegou o momento, tudo bem, você quer ir para lá, eu também quero, não vamos tirar a vida para lá, não é assim, vamos esperar e vamos buscar, mas enquanto estamos aqui, a nossa busca é pelas coisas de lá, é buscar saber as coisas de lá, buscar estarmos conectados com o céu, é pensarmos nas coisas de lá. É assim que o salvo vive, é assim que o salvo anda. Então nós não podemos esquecermos que Jesus diz: eu virei outra vez, Ele virá. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá. E eu espero nessa noite que você não tenha dúvida no teu coração, irmão. Meu jovem que me ouve, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que está conosco nessa noite. É a palavra de Deus que diz que Jesus vai voltar. Ele prometeu, Ele fez essa promessa. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 24, Paulo fala sobre Jesus, dizendo que Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. E porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir o que prometeu, custe o que custar, leve o tempo que levar. Ele disse que virá, Ele vai voltar. Aleluia. Que eu e você nessa noite saímos aqui com uma certeza: Jesus vai voltar. Ele disse: virei outra vez. Antes de Ele se despedir dos discípulos, Ele deixa isso com uma certeza, como se Ele escrevesse nas tábuas do coração dos seus discípulos, dizendo: olha, fiquem certos disso, eu vou voltar. Aleluia. Eu vou voltar outra vez para vocês. Glória a Deus. Essa é a certeza que a palavra nos dá. Essa afirmativa de Jesus nos faz pensar em três coisas, três perguntas. Jesus vai voltar? Sim. Quando Ele voltará? Como Ele vai voltar? Para quem Ele vai voltar? Nós não teremos o tempo para discorrermos de uma forma mais profunda sobre essas três perguntas, mas eu vou tentar passar um pouquinho sobre cada uma delas. Quando Jesus virá? Como Jesus virá? Para quem Jesus virá? Então vamos meditar no primeiro ponto. Quando é que Ele virá? Irmãos, não é de hoje que tentam marcar a data da volta de Jesus. Não é de hoje que tentam marcar lá no calendário que tal dia Jesus vai voltar. Algumas seitas, alguns segmentos que se dizem cristãos e evangélicos já tentaram fazer isso. Eu não estou aqui para criticar ninguém, me entenda por favor. Eu vou citar nome, mas a citação do nome não é uma crítica. Cada um é livre para fazer o que quiser, mas conquanto cada um faça o que quiser, o que cada um faz deve estar de acordo. Se você abre a tua boca para falar a palavra de Deus, então fale de acordo com a palavra de Deus. Paulo fala: aquele que ensine, esmere-se em ensinar, mas o ensino deve ser conforme a palavra. Se você prega, pregue a Bíblia. Se você canta, cante a Bíblia. Se você é chamado para servir, sirva de acordo com o que a Bíblia ensina. Infelizmente, alguns grupos que se dizem cristãos tentaram já marcar a data, como por exemplo o Testemunho de Jeová, os Adventistas do sétimo dia, tentaram marcar data, 1844. Disseram que Jesus iria voltar. As pessoas começaram a vender as suas propriedades. As pessoas começaram a entregar tudo que tinha, a vender, e cada um foi se desfazendo, e eles foram para um determinado lugar. Na hora Jesus vai voltar. E cadê Jesus? Jesus não voltou. Não, nós erramos o cálculo, não é tal data. Aí remarca uma data, e Jesus vai voltar, e todo mundo vai. Jesus não voltou. Não é 1844, é 1845. E chega a 1845. Não é 1845, é mil e tanto, irmãos. Até que desistiram de marcar as datas, porque Jesus não voltou. Aí eles tentaram, para não ficar muito feio, colocar um disfarce. Olha, mas foi a entrada espiritual de Jesus no reino celestial. Não tem nada disso, a Bíblia não fala disso. Recentemente também nós vimos
se chamava pastor, ele marcou a data que 21 de maio de 2011 seria o dia que Jesus iria voltar. 21 de maio de 2011. Qual é o resultado? Dia 21 de maio de 2011 chegou, Jesus não voltou, e para fechar com chave de ouro, no dia 15 de dezembro de 2013, ele faleceu, com 92 anos de idade, lá nos Estados Unidos. Eu creio que os irmãos acompanharam essa história. Um homem chamado Harold Camping disse que 21 de maio de 2011, Jesus iria voltar. As pessoas venderam tudo, no Brasil inclusive, na região do norte do Brasil. Eles foram para um lugar, estocaram comida, ficaram ali esperando o retorno de Jesus. E Jesus não voltou. Passados alguns meses, esse pastor se pronunciou e disse: olha, eu peço perdão, vou ameaçar, eu errei. E a verdade é que Jesus não voltou. Por quê? Porque em vão tentar marcar a data de Jesus Cristo. Vamos ler o que ele disse? Quando é que Jesus virá? Mateus 24, 36. Jesus disse sobre isso: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Ninguém sabe, ninguém tem autoridade para dizer que Jesus vai voltar tal dia. Nenhuma igreja, nenhum pastor. A Bíblia não dá data. E aqui nesse texto Jesus diz: nem o Filho. Nós entendemos, irmãos, nós entendemos que quando Jesus pronunciou essa palavra, no seu corpo humano limitado, ele era Deus sim, mas ele era humano. No seu corpo humano limitado, ele não estava de posse de todos os poderes de Deus para executar. A prova disso é que Jesus, como homem, ele não era onipresente. Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele estava em um lugar de cada vez. Ele não era onipresente. Mas você vê que depois que Jesus morreu, ele ressuscitou. Mateus 28, 18 diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus disse que ele não sabia o dia, nem a hora, ele fala como homem, na limitação do seu corpo físico. Mas nós cremos que Jesus, depois de ressuscitar, é claro que ele sabe todas as coisas, é claro que ele sabe o momento da sua vida, é claro que o Pai não limitaria isso ao Filho, sendo o Filho também Deus. Então, irmãos, mas a respeito de nós, seres humanos, não nos é dado conhecer a data, o momento em que Jesus vai voltar. Nós não podemos marcar data. Quando ele virá? Nós não sabemos. Jesus diz: olha, daquele dia e hora ninguém sabe. A verdade é essa: nós não temos competência para marcar data. Não compete a nós especularmos. Atos 1:7. A palavra de Deus nos fala assim: ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Não compete a nós, irmãos, especular. Querer pegar a Bíblia, colocar lá no computador um código e vamos tentar descobrir datas. Não é para a igreja isso. Jesus não nos autoriza a determinarmos um dia que ele vai voltar. Isso está no plano de Deus. É só Deus, só a Trindade sabe, nem os anjos sabem. Mas qual é a nossa atitude? Embora a gente não saiba, nós devemos estar alerta para esse dia. A verdade é que ele vai voltar e disse: eu voltarei. A nossa atitude é: estejamos de sobreaviso. Jesus mesmo diz em Marcos capítulo 13, no versículo 33: estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vocês saber quando será esse tempo. Então Jesus dá essa informação: não cabe a vocês saber quando isso vai acontecer, mas façam o seguinte: estejam alerta, estejam vigiando, sobre aviso. O que isso significa para nós como igreja, irmãos? Nós não devemos dormir espiritualmente. Meu Deus. Nós não podemos estar dormindo. Esse é um tempo que nos convida ao sono espiritual. Esse é um tempo que nós encontramos pessoas que estão sendo convidadas a dormir espiritualmente. É um tempo de cansaço. Nós estamos encontrando pessoas cansadas da igreja, cansadas do ministério, cansadas de uma vida de oração. Nós encontramos pessoas que não têm mais desejo de orar. É um tempo onde as pessoas não estão mais buscando o Senhor. O sono espiritual está batendo em muitas portas. A falta de vigilância está batendo em muitas portas. E é num ambiente como esse que Jesus disse que voltaria. Num ambiente onde as pessoas elas estariam desapercebidas. Mas o alerta que Jesus dá para a sua igreja é: não durmam. Estejam de sobreaviso, porque vocês não sabem a data. Pode ser a qualquer momento. Estejam vigilando. Estejam despertos. O que faz, irmãos, uma sentinela? Uma sentinela tem uma responsabilidade de estar vigiando. Ele não sabe em que momento o inimigo vai chegar.
Ele se coloca numa alta torre, numa torre de vigia. Ele fica olhando, ele está atento, ele observa, ele olha os sinais. Porque se o inimigo chegar, se alguma coisa acontecer lá longe, ele terá que dar o sinal e avisar que alguma coisa está acontecendo. Essa figura que Jesus mostra para nós: estejam de sobreaviso, estejam atentos, não durmam espiritualmente, não permitam que a vida cristã se transforme numa vida de sonolência, não permitam que as aflições, as perturbações da vida, porque você se entristeceu com alguém, porque alguma coisa aconteceu na tua história, porque talvez alguém morreu na tua família e você perdeu a esperança, você morreu junto também, porque alguém aconteceu uma tragédia e você também entrou naquela tragédia. E você vive só esperando o dia da tua morte. E você vive uma vida empurrando com a barriga, como diz o ditado. Não permita que a tua vida espiritual seja isso. A vida espiritual, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 6, ela é composta de novidade de vida. A vida espiritual é uma vida dinâmica. A vida espiritual com Deus é uma vida de coisas novas que acontecem. Por isso que Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo no meio da igreja, Ele dinamiza a vida da igreja. Ele faz com que jovens trabalhem para o Senhor. Ele faz com que mulheres trabalhem para o Senhor. Ele faz com que até idosos estejam ativos no reino de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha na vida da igreja, promovendo o crescimento, levando as pessoas a viver uma vida aqui na terra, esperando o momento de ir ao céu. Aleluia. Então nós não vivemos uma vida sonolenta, uma vida cansada. Hoje é dia de culto, não vou hoje não, hoje é domingo à tarde é um dia que eu não tenho vontade de ir à igreja. É uma vida sonolenta, uma vida em que nós nos preocupamos com o nosso bem-estar, nos preocupamos com a nossa vida apenas, mas a vida espiritual, onde o Espírito Santo está presente, ela não permite a gente dormir. Ela não permite a gente fechar os olhos, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Aleluia. E eu preciso estar preparado. Eu não sei quando, eu não posso marcar a data, mas eu sei que Ele vai voltar. Então eu tenho que estar de sobreaviso, eu tenho que estar alerta. Irmãos, é a vida da igreja. Quando, pastor? Não sei. Quando? Vamos perguntar para o anjo, vamos orar, dizer para o anjo. Anjo não sabe, não adianta orar para anjo. Anjo também não sabe. Somente quem sabe é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós estamos alertas, esperando esse dia. Amém, igreja? Aleluia. Em segundo lugar, primeiro, quando? Não sabemos. Para essa pergunta nós não temos resposta. Em segundo lugar, como Ele virá? A essa pergunta nós temos resposta. Como é que Jesus vai vir? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos 13 a 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Os versículos 13 a 18 diz assim: Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que dele faleceram. Versículo 15: Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Versículo 16: Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Aleluia, Jesus. Glória a Você pode Deus. ser consolado nesta noite com essas palavras. Aleluia. Há consolo para nós, igreja, porque Ele virá. Ele vai voltar. Ele disse, virei outra vez e vos levarei. Como é que Jesus vai voltar? A Bíblia diz como é que Ele vai voltar. Haverá uma ordem. A Bíblia diz algumas coisas. Eu comentava com uma irmã hoje no final do discipulado. Existem alguns detalhes que realmente nós não sabemos. Existem alguns detalhes, como eu comentei com os irmãos do discipulado, que não são todo ele detalhado para nós a respeito do céu, a respeito de Deus. Existem coisas que sim e que não, e não compete especularmos. Mas a verdade é, sobre a volta de Jesus, o quando nós não sabemos, mas o como nós sabemos.
vai haver uma ordem, é isso que Paulo diz. Vai haver uma ordem que será dada, essa ordem provavelmente é uma ordem da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em que o momento é chegado. Em que este é o momento que a igreja esperou, o momento que os séculos aguardaram, o momento em que Cristo irá se encontrar com a sua igreja. Então a Bíblia nos fala aqui em Tessalonicenses, Paulo diz que haverá uma ordem, e essa ordem será dada. Depois nos diz que haverá um alarido, esse alarido nos diz, a palavra alarido é uma voz de comando. É uma voz que é dada como se fosse um comando. Pode ser que essa ordem seja um alarido, pois bem. Mas o texto nos diz ainda que vai se ouvir a voz de arcanjo. O arcanjo é um ser espiritual. A Bíblia não relata muita coisa sobre eles também, mas a Bíblia fala que no céu tem arcanjos, e é o arcanjo que vai bradar a sua voz também, logo após esse alarido. Eu penso comigo que essa voz de arcanjo certamente seja um anúncio, porque sendo arcanjo um ser criado, sendo ele da ordem dos anjos também, certamente eu penso comigo que ele vai estar anunciando para as ordens celestiais do céu que o momento maravilhoso chegou. Aleluia. Momento maravilhoso do encontro de Cristo com a igreja chegou. Então eu penso comigo, veja bem, é uma conjectura, que essa voz de arcanjo será para anunciar isso. Não está na Bíblia, mas eu estou pensando, a Bíblia me permite pensar assim, que seja talvez um anúncio para os demais anjos desse momento maravilhoso. Há também um som de trombeta, que aqui no texto está dizendo. As trombetas elas eram usadas na antiguidade para anunciar, irmãos, a chegada de uma pessoa importante. Geralmente quando o imperador ele ia chegar numa cidade, havia um cortejo especial que ia na frente. E esse cortejo ia tocando trombetas para anunciar a uma pessoa importante chegando. Um imperador, um rei. E essa pessoa vai chegar. Então a trombeta anunciava para que as pessoas pudessem se alinhar, se preparar, tirar as coisas do caminho, porque o rei ia passar. O som de trombeta na antiguidade, ele anunciava isso. Um evento importante vai acontecer, ou uma pessoa importante vai chegar. E a Bíblia fala que esse som de trombeta vai ser tocado. E o texto nos fala aqui, então, Jesus, ele virá do céu, porque é lá no céu que ele está. Aleluia. Jesus vai vir dos céus. A Bíblia nos fala também nesse texto que aqueles que morreram em Cristo, aqueles que já morreram, mas que morreram em Cristo e que estão hoje na presença de Deus, eles vão ressuscitar primeiro, e eles ressuscitarão e irão então se encontrar conosco depois nos ares, e juntos nós iremos nos encontrar com Jesus. Este vai ser o momento que a Bíblia fala do arrebatamento, o momento que é chamado de arrebatamento da igreja. É o momento em que Jesus está cumprindo a sua promessa, dizendo que ele disse lá: olha, eu vou voltar e vou levar vocês, eu vou vir outra vez. É esse momento que nós estamos falando aqui nessa noite, do momento em que a ordem vai ser dada, vai haver esse alarido, a voz do arcanjo, a trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar primeiro, e então, quando eles ressuscitarem, eles vão receber um corpo glorioso. Está lá em 1 Coríntios. Esse corpo glorioso é um corpo que não sofre, não sente mais dor, é um corpo transformado, não se corrompe, e depois nós, os que estivermos vivos, nós vamos ser arrebatados. A igreja vai ser tirada, ela vai ser raptada da terra, e nós, nesse momento, irmãos, que a Bíblia fala que é um abrir e fechar de olhos, a Bíblia chama isso de átomo. Você não consegue precisar, não existe uma precisão, é um átomo de segundo, é algo muito rápido, muito preciso, muito maravilhoso. É nesse átomo que tudo vai acontecer. E aqueles que estiverem vivos, salvos em Cristo, a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Aleluia. Vai se encontrar com os salvos que ressuscitaram primeiro nos ares, e eles vão juntos se encontrar com o Senhor. Oh, glória a Deus. E aí Jesus vai levar eles. Aleluia. É disso que nós estamos falando, irmãos. Como ele vai voltar? Aqui está. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Nós estamos caminhando para o final. Para o final do começo. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 51. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento,
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, glória a Porque Deus. convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno da tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas graças a Deus, que vai arrebatar a sua igreja para esta vitória. Então, quando Jesus vai voltar, nós meditamos aí como Jesus vai voltar. A terceira e última pergunta para encerrarmos: para quem Jesus vai voltar? Para quem Jesus vai voltar, irmãos? Essa pergunta era muito importante, e eu queria que a tua atenção se dobrasse agora. Porque quando, tudo bem, você deve estar alerta, você não sabe a data, eu não sei a data. Como? A Bíblia nos mostra como Jesus vai voltar. Mas agora isso aqui é muito importante, como dizer, para quem Jesus vai voltar? Para quem? Para todos? Será que Jesus vai voltar para todos? Será que Jesus vai voltar para todo esse mundo? Será que Jesus vai voltar para todos esses homens e mulheres que hoje estão vivendo uma vida espiritual dormente, pessoas que poderiam estar sendo uma dinamite nas mãos de Deus, com o poder do Espírito Santo? Mas estão adormecidos na sua vida espiritual. Será que Jesus vai voltar para todos aqueles que carregam a Bíblia Sagrada e dizem: olha, pastor, eu gosto da igreja, eu gosto da mensagem, legal, pastor, que bênção, glória a Deus, aleluia, mas não quero muito compromisso. Sabe, pastor, eu gosto da igreja, mas tudo isso que vocês pregam aí é uma coisa assim que é meio difícil, né, de praticar. É meio complicado, né, pastor? Então, não é para mim. Eu ouvi isso de uma pessoa, disse: olha, legal que você é cristão, mas isso não é para mim. Eu disse: ser cristão não é uma questão de ser para mim ou para você, é uma decisão da vida. Ela envolve vida ou morte. Ser um cristão e escolher a Jesus é você decidir o que você quer do teu futuro, é você escolher se a tua eternidade será com Deus ou sem Deus. Não é uma questão que eu escolho, assim como eu escolho a cor do meu carro. Você tem condições de ir numa concessionária, você vai: eu quero um carro preto, eu quero ele perolizado, eu quero com saia, eu quero com navegador, eu quero com rodas desse jeito, eu quero com teto, eu quero. Você escolhe, porque é um meio de consumo. Mas a nossa vida, ela é eterna. Aleluia. A nossa vida não acaba quando fechamos os olhos. A nossa vida não acaba quando alguém vai para a sepultura. Muito pelo contrário, começa um outro estágio da vida. Engana-se quem pensa que a vida é tudo que está vendo aqui agora. A vida é ir para a fábrica, a vida é voltar para casa, a vida é ter carro, é ganhar dinheiro, é comprar, investir. Engana-se quem vive para isso. Está vivendo enganado, está com o foco errado. A vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso. Aleluia. A vida é muito mais profunda do que isso. Se você parar para pensar, qual é a razão de estarmos aqui? Qual é a razão de você ouvir uma palavra como essa? Por que Deus quer despertar a nossa vida como Ele está fazendo nos últimos tempos? Por que Deus trata conosco de uma forma como essa? Porque a nossa vida não acaba quando o culto acaba. A vida não é isso: ir para casa, acabou o culto, acabou o meu compromisso, ir para a vida não é isso só. Tem algo por detrás. Tem algo além que esses olhos ainda não viram e não contemplaram. Mas a Bíblia fala sobre isso. Você não precisa morrer para pensar assim: olha, pastor, eu vou morrer e vou voltar e vou ver como é que é do outro lado, depois eu venho e me arrependo. A Bíblia diz que isso é impossível. A Bíblia tem escritos narrados para nós coisas que nos diz como que é o outro lado. E nos diz que só há dois caminhos: ou é o céu ou é o inferno. O céu para aqueles que viveram com Jesus. O céu é para aqueles que caminharam com Jesus.
O céu é para aqueles que confiaram e que creram em Deus. O céu é para aquelas pessoas, para aqueles homens, para aquelas mulheres que decidiram viver nessa terra, mas buscando as coisas de cima. É aqueles que não se permitiram dormir, porque sabiam que tinha alguma coisa preparada melhor. A glória que há de ser revelada. O céu é para esses homens e mulheres que são chamados de loucos, que são debochados, que olham para ele e dizem: esse cara é crente, essa mulher vai dar dinheiro para o pastor. Não é que você é dizimista, não é que dá dinheiro. Ah, você é pouco. Pois é. O céu é para pessoas como você, Aleluia. que não se importa com o deboche, com a crítica, mas que dobra o teu joelho. Lá quando você está sozinho na tua oração, você diz: Senhor, obrigado, porque eu não merecia ser salvo, mas o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário e me salvou, e hoje eu tenho paz. Hoje eu vivo em paz. Eu não consigo explicar o que é isso, mas eu sei o que é, porque está dentro de mim. Eu não sei explicar com palavras, assim como 2 mais 2 é 4, o que é salvação, mas ela está aqui dentro. Ela está aqui comigo, ninguém pode tirar de mim. Senhor, não é dinheiro que compra, não foi prata, não foi ouro, não foi pedras preciosas, mas foi o precioso sangue de Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os céus é para esse tipo de pessoa que está vivendo essa vida olhando para cima, olhando para o alto. Para quem Jesus virá? Quando? Não sei. Como? Ele virá do céu buscar a sua igreja. Mas para quem? 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 9. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 9. Nós já estamos encerrando. Quem achou, pode ler para nós, por favor, nos ajude na leitura. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. Queridos irmãos, para quem é que Jesus veio? Para quem é que Jesus veio? Jesus veio para a igreja. Ele não vai vir para todo mundo, não. Ele não vai vir para todo mundo, ele vai vir para quem é igreja. Ele vai se manifestar na sua vida para a sua igreja, para aqueles que são o seu povo escolhido, para aqueles que são o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quem que Jesus virá? Para aqueles irmãos que são um povo separado, que vive na terra, mas separado do mundo. É a igreja do Senhor. Aí você pergunta, pastor, é a igreja de Guarda? É a igreja de Fugurô? É a igreja de Cacau? Não, é a igreja nomenclatura, Assembleia de Deus, presbiteriana, não é nomenclatura. Ele vem para a igreja. Igreja são aqueles que estão no mundo, mas não vivem no mundo. São os chamados para fora. A igreja, no conceito bíblico, não é uma placa denominacional, como se fosse assembleia, como se fosse ou qualquer outra denominação. A igreja é aqueles que vivem no mundo, mas não estão no mundo. Eles já estão no céu. Aleluia. Eles vivem aqui, antegozando o céu. É para essa igreja, para aqueles que estão vivendo separados, chamados para fora, que não contaminam as suas vestes, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É a igreja que vai ser arrebatada, irmãos. É a igreja que vai ser arrebatada. E eu faço uma pergunta: você é a igreja do Senhor? Para quem Jesus vai voltar? Para a igreja. Você é a igreja do Senhor? Pastor, eu tenho uma carteirinha aqui que diz que eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério JMA em Guarda. Isso não diz nada. Pastor, aqui eu tenho uma carteirinha que diz que eu sou pastor, eu sou evangelista. Isso não significa nada. Não é a carteirinha, não é se eu sou dirigente de oração de uma cidade, se eu sou obreiro da igreja, se eu sou pastor. Isso não diz nada. Que vai me permitir ser arrebatado, que vai me permitir fazer parte dessa promessa, é se eu sou igreja ou não. Aleluia. Você é igreja, meu irmão, nesta noite? Pense Glória a nisso. Deus. Você é igreja do Senhor? Oh, irmãos, pensando nisso nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Ser igreja não é ser qualquer coisa. Ser igreja é ser diferente.
Veja que a palavra igreja, no seu sentido original, a eclésia, é justamente essa reunião de pessoas chamadas para fora. O contexto original é justamente esse, de pessoas que estão aqui, mas elas foram chamadas para fora disso. Elas não estão contaminadas com isso. Elas não estão se envolvendo com os negócios e isso desse mundo. Isso é ser igreja. Quando você vive pela palavra, você caminha pela palavra, será que nós somos igreja? Ou nós estamos tergiversando com o mundo, um pé aqui, outro lá, em cima do muro? Nosso coração é 50% de Deus, mas é 50% também das outras coisas. Ser igreja é ter um Senhor. Ser igreja é ter um dono. Quem é o nosso Senhor, irmãos? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu dono? Quem é que dirige a tua vida? Quem é que administra o teu coração? Quem é que diz para você, filho, arrependa-se dos seus pecados, e você se arrepende? Quem é que brada lá no teu coração e você ouve a voz dele dizendo, filho, não estou feliz com a tua atitude? E você diz assim, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz, eu vou me humilhar, eu me arrependo. Glória estou a aqui. Deus. Pode falar, papai. Quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor é aquela que ouve a sua voz e sabe que Ele é o seu pastor. João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, porque eu sou o pastor delas, elas são minhas ovelhas. Quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, ela não endurece o seu coração, mas ela se entrega à vontade do seu Senhor. Para quem Jesus vai voltar? Para a igreja, Deus. Oh, que palavra para nós essa noite, Deus. Nós precisamos nos enquadrar nisso. Nós precisamos nos enquadrar nisso, Deus. Deus fala conosco nessa noite, Deus. Nós precisamos nos enquadrar, pastor. Eu estou me sentindo meio fora. A saia está meio justa nessa coisa, Deus. É porque o Senhor quer nos trazer a este lugar onde nós nos entregamos, nos liberamos e dizemos, Senhor, eu não posso ser nada diferente da tua igreja. Não adianta endurecer o nosso coração, Deus. Deus trata porque nos ama. É melhor ser igreja e reconhecer do que ficar de fora. Em Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo 15, diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Veja que Jesus não vem para qualquer um, irmãos. Veja que Jesus não vai arrebatar qualquer pessoa, pastor, olha, eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu dou esmola, pastor, Pois bem, eu posso fazer caridade, dar esmolas, eu posso ser uma pessoa muito boa, eu posso ter um caráter muito bonito, mas se eu estiver enquadrado nessas práticas, eu não serei levado quando Jesus vier buscar a sua igreja. Os que se prostituem, os que matam, não é somente matar no sentido físico, é matar em todos os sentidos. Os idólatras, existe algum ídolo no teu coração? Idolatria impede que entremos no céu. E qualquer que ame comete a mentira. Mas pastor, uma mentirinha, pastor, é que não dá, pastor, uma mentirinha só para me dar bem, pastor, porque eu precisei mentir para o chefe que eu faltei. Pois é, aquele que ama e comete a mentira não pode entrar, porque o céu não é um lugar de mentira, é um lugar de verdade. Aleluia. Os mentirosos não cabem lá. Sabe quando você não cabe no lugar? Aquele lugar é demais para você? Pois é. O céu não cabe mentiroso. O céu não cabe mentiroso que ama e pratica mentira. A iniquidade não cabe no céu. Então vai ter que ficar de fora. Mas para quem Jesus virarmos? Mateus capítulo 24, versículos 36 a 39. Mateus 24, 36 a 39. Aleluia. Mateus 24, 36 a 39. Porém, naquele dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Para quem Jesus virá? Para quem está vivendo como se vivia nos dias de Noé?
sem se importar com a verdade, sem se importar com o que é correto, com o que é direito, para quem vive uma vida do jeito que quer. Existem pessoas que infelizmente dizem assim: olha, o pastor pode falar, mas para mim não faz diferença. Que pena que não faz diferença um conselho pastoral, um conselho. Porque nos dias de Noé era exatamente assim. Noé foi o pregoeiro da justiça, não foi, irmãos? E tudo que Noé pregou, irmãos, somente a sua família ouviu. Somente ele e a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos é que ouviram, creram e entraram na arca. E os demais? E aquela geração e aquele povo? Eles estavam preocupados em comer, em beber, em casar, em arranjar casamento, em viver, em aproveitar. Não é que seja errado comer, não é errado casar, viu, irmãos? Se você está se preparando para o casamento, se o seu casamento está de acordo com a vontade de Deus, glória a Deus. Deus deve estar no meio. Sem Deus, não se faz nada. Você pode até fazer, mas não vai durar. Se Deus estiver no meio, vai ser abençoado. Não é errado casar, não é errado comer, não é errado beber, não é isso que a Bíblia diz. Mas o que é errado aqui, a prática deles, era uma prática que Deus não estava presente. Quando Noé diz para eles: olha, o juízo virá, o que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter dado ouvido à voz de Noé e ter mudado a sua postura. O que tem acontecido? O que aconteceu naqueles dias? Noé pregou, ninguém ouviu, o dilúvio veio e levou a todos. O que acontece nos dias de hoje? Existe uma igreja pregando, nós temos a palavra sendo pregada, irmãos. Nós estamos aqui terça-feira, quarta-feira, Dr. Shincho, sexta-feira, nós estamos estudando a Bíblia, sábado, domingo, a igreja tem programas de consagração, a igreja tem trabalho de oração, a igreja tem trabalho de evangelismo, a mensagem tem sido pregada. Por que muitas pessoas ainda endurecem o coração e não ouvem? Estão vivendo como nos dias de Noé e dizem: ah, isso mesmo, não, é Diogo, não, vamos viver a nossa vida, pois foi assim que veio o dilúvio. Repentinamente, eles estavam achando que estava tudo bem, não precisa mudar nada, está tudo bem, se não é louco. Pois bem, é assim que alguns pensam hoje, que a mensagem: esse pastor é muito chato, esse pastor é essa igreja, é muito de mexer. Não, mas é a palavra que nos mostra. Aleluia. Mas a verdade é que o juízo veio e a vinda de Jesus ela vai ser assim. Vai acontecer num momento em que ninguém espera. As pessoas vão estar envolvidas nos seus negócios, as pessoas estarão envolvidas na sua própria vida. E esse dia pegará a muitos de surpresa. Então Jesus não virá para todos, mas ele virá para quem? Para quem está atento, para quem está vivendo o dia e vendo as coisas acontecer, mas diz: olha, eu não vou me envolver com isso. Eu não vou criar raiz nessa terra. Eu não vou criar raiz nesse mundo. Porque se eu criar raiz, quando Jesus voltar, eu não vou conseguir ser arrebatado. A raiz não vai deixar. A raiz não vai deixar. Jesus vai voltar para quem está aqui. E por último, para quem Jesus vai voltar? Jesus vai voltar para uma coisa muito linda que eu descobri aqui na Bíblia. Achei lindo quando eu li essa passagem. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Primeiro, Jesus vai voltar para a igreja. Jesus vai voltar em segundo para quem está atento. E em terceiro, Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Queridos irmãos, vá para 2 Timóteo capítulo 4. Versículo número 8. Perdão, eu troquei a referência, não era Filipenses 3, 20 e 21, mas é 2 Timóteo capítulo 4. Peço perdão aos irmãos. 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos. Ponto final. É assim que acaba o versículo. Amém, irmãos? Não é assim que está na sua Bíblia? Eu vou reler o versículo assim: desde agora a coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos. É assim que está na sua Bíblia, ponto final? Como é que termina o versículo? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia, Vamos ficar Jesus. de pé. Para quem Jesus vai voltar? Para aqueles que estão amando a sua vida. Oh, meu Deus. Nos Para quem ajude. Jesus vai voltar? Para quem não está se importando com a volta dele? Será que Jesus vai se manifestar para quem não está nem aí com esse momento glorioso? Para quem não se preocupa em manter uma vida santa hoje? Será que Jesus vai voltar para quem não se preocupa em manter hoje uma vida afastada do pecado, das tentações, dos desejos da sua própria carne? Só porque ele conhece a Bíblia? Só porque ele tem um curso de teologia? Só porque ele fala bonito, fala bem? Jesus vai voltar para aqueles que estão amando a sua vida, irmãos. Aleluia. Jesus vai voltar para aqueles que estão hoje dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, irmãos, é essa expressão, é um clamor. Maranata significa mãos levantadas, clamando, chamando, agonizando, dizendo: ora vem, venha logo, Jesus, mas venha logo mesmo, porque eu amo a tua vida, eu estou vivendo amando a tua vida. Irmãos, amar a vida do Senhor é mais do que dizer com palavras, significa o motivo pelo qual eu vivo. Amar a vida do Senhor significa mais do que estar aqui nesta noite. Amar a vida do Senhor significa a real realidade e razão pela qual eu e você vivemos. Nós vivemos porque amamos a Deus. Nós vivemos porque amamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos porque Ele não pode ser trocado por nada. Nós vivemos porque Jesus é a razão da nossa vida. Nós vivemos porque não fomos comprados por ouro e prata. Nós não estamos aqui para agradar o pastor, ou o pai, ou a mãe, ou a esposa, ou a esposa. Estamos aqui porque amamos a Jesus. Aleluia. O amor é algo mais forte, irmãos. O amor é algo mais poderoso do que regras e cumprimento. Nós estamos aqui cantando, tocando, cultuando. O horário já passou, eu sei que você pode estar preocupado, pastor, são 15 para as pois é, mas é porque amamos ao Senhor que nós gastamos um tempo como esse para ouvir uma verdade como essa, porque Jesus vai voltar para aqueles que amam a sua vinda, e nós nos preocupamos com isso, em ouvir uma mensagem como essa, que procura nos enquadrar no caminho que vai nos levar a Jesus, porque Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não adianta, se não for por Jesus, amando a Jesus, nós nunca chegaremos no céu. Se nós estamos fazendo alguma coisa hoje, e se estamos aqui hoje, irmãos, é porque amamos a Jesus. Mas você pode estar presente, e isso pode não ser a tua realidade. Eu quero dizer a você, irmão, por misericórdia de Deus, Jesus vai voltar para quem ama a sua vida, para quem está dentro e para quem é a igreja. Não perca isso da sua vista. Não viva uma vida de qualquer maneira, achando que é igreja, mas não sendo igreja, só porque vem a igreja. Vir à igreja não significa ser igreja. É diferente, são coisas distintas. Esteja alerta, esteja vigiando. Por último, aprenda a amar o seu Senhor, aprenda a amar esse dia. Mas pastor, é uma coisa espiritual, é verdade. Isso não se mede na régua visível. É somente se entregando ao Senhor. Aleluia. É somente assumindo uma postura com Deus, um relacionamento com Deus, que você vai passar a amar a vida de Jesus. Aleluia. Porque uma coisa é certa, quer você creia ou não, Jesus vai voltar. Quer você acredite ou não, pastor, eu não creio, tudo bem. Você pode ficar bravo comigo quanto você quiser, você pode não concordar, você é livre. Mas quem prometeu foi Jesus. Aleluia. Eu vou voltar, eu vou levar vocês. Glória a Deus. Eu vou levar vocês porque vocês vão estar comigo. Aonde eu estiver, vocês estão. E se Jesus voltar nessa noite, igreja? Oh, meu Deus. E se for Aleluia. hoje? E se for hoje o dia? De que lado você vai estar? Feche os teus olhos por vontade. Aleluia. E se for hoje o dia que Jesus escolheu? Será que do jeito que você entrou aqui neste culto, triste desse jeito, obrigado, amargurado, teu coração não está em paz, você vai tomar ceia, mas você não está em paz, você não está bem, você está querendo largar da fé, desistir de tudo? Meu irmão, essa palavra nessa noite é uma palavra de alerta para nós. Eu fico perguntando, Jesus, por que o Senhor traz essa palavra? Eu pergunto, presbíteros, eu pergunto isso para mim, por que Deus nos dá essa palavra? Por quê?
assim conosco. É porque Jesus não quer que ninguém fique, irmãos. Aleluia. Jesus não quer que ninguém fique quando Ele arrebatar, porque o que está reservado para depois do arrebatamento são coisas terríveis e cruéis. O que está reservado para quem ficar? Grande tribulação. Nós não temos tempo de tratar isso hoje, mas está reservado período terrível, onde a terra vai ser assolada, onde o juízo de Deus será derramado. E o pior disso é